viajante do vinho. Olha, são 6 da tarde, 6 da noite, enfim. A gente está chegando aqui pro segundo compromisso do dia. Nós estamos no continente, né? Saímos da ilha e nós estamos sendo recebidos na casa do Ellison Manfroy. Ellison Manfroy. Opa! Vamos lá, pé na taça. Vamos. Quem subiu com 20 kg de uva cada caixinha aqui, 1 tonelada, rapaziada, uma valinha dessa. Eu queria. Muito prazer, João. Igualmente, João. Então, olá, viajante do vinho, tudo bom? Agora a gente chegou aqui na casa do Ellison, um garagista que faz vinho dentro da casa dele, e ele vai se apresentar. meu nome é Ellison Manfroy, hoje eu estou à frente ao vinho de garagem chamado Terraço Manfroy. É uma história muito maluca, porque vocês estão vendo aqui a minha realidade, né? Moro no apartamento e consigo fazer uma vinificação que, ao meu ponto de vista, consigo bastante qualidade, fruto de bastante estudo e dedicação. É uma história que começou, que já tinha uma questão familiar, dos descendentes de italiano, né? Sim. Minha família descende dos italianos imigrantes. Então a gente cresceu nesse mundo do vinho e vendo os meus parentes e primos e tios trabalhando nas parreiras e indo na época da vindima brincar no meio quando criança, dentro daquelas pipas gigantes e tal. Então isso já vem, né? E aí fica sempre aquela sementinha plantada. Um dia eu vou fazer. E aí tu começa a estudar, começa a fazer e tudo mais. E aí acho que o vírus do vinhateiro um dia entra em você e nunca mais sai, né? É incurável. É incurável e intratável. Sim, sim. E aí não tem, aí é um mundo meio que sem volta. Você começa a estudar e você começa a querer aprender técnicas novas e começa a querer tentar fazer métodos diferentes, quer sair um pouco, quer ser um ponto fora da curva. E isso é muito legal, porque enquanto a gente é independente, a gente tem essa liberdade para fazer, né? Sim. Se eu fizer 200 litros de vinho, tentar um método que não seja, teoricamente, assim, o mais tradicional, pode dar certo como pode não dar, né? Lógico que a gente estuda muito, a gente tenta fazer da melhor maneira possível para não perder, porque mesmo 200 litros representa até financeiramente um valor considerável, né? Sim. Então a gente tenta estudar bastante as técnicas antes para depois praticar. É isso. Estamos aí, estamos fazendo vinho, já tenho um rótulo, o rótulo mais assim conceituado desde 2017. Então, Ellison, o que você produz? Quais os métodos de vinificação que você já falou que procura fazer algo não tradicional e aproveitar essa liberdade, né, que você tem? Conta pra gente o que você chama de não tão tradicional, por quê e quais as uvas que você costuma trabalhar. Então, João, na verdade os métodos que eu uso de vinificação são processos um pouco que fogem um pouco daquilo que é tradicional. Por exemplo, eu tenho um Cabernet Sauvignon que eu fiz em maceração carbônica, porque, poxa, eu vou pegar um Cabernet Sauvignon e vinificar tradicional, claro que tem o toque do vinhateiro, mas o Cabernet Sauvignon vinificado tradicional tem um monte no mercado, entendeu? Então eu quero fazer alguma coisa diferente até para trabalhar essa técnica, né, esse diferencial, entende? Por exemplo, eu faço cidra, entende? Mas eu não fiz uma cidra simplesmente por si só. Tem um negocinho que depois vocês vão experimentar ali, que vocês vão ver que tem uma coisa que dá um toque na cidra. Então é esse tipo de processos. Por exemplo, o meu 2017, que é um Cabernet legal,
é um 2017 que eu deixei ele fermentar 4 dias com levedura nativa, indígena, para ter o toque do terroir. E aí depois, para finalizar a fermentação alcoólica na maceração, eu inoculei uma levedura, entendeu? Então esse tipo de coisa, não seguir uma receita, chega a uva, faz assim, né? Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos lá, porque eu quero mostrar alguma coisa para vocês aqui. Vamos embora! Então, como estava falando para vocês, aqui ficam algumas dos meus vinhos, né, armazenados. Eu costumo dizer que essa é a menor vinícola do mundo. Cabe uma pessoa, uma barrica e algum pouco de vinho aqui, mas até cabe bastante. Tipo, essa barrica aqui é de 200 litros. Então hoje a minha vinificação está um pouco espalhada, né? Eu tenho alguma coisa de vinho aqui, porque eu não estou mais morando aqui nesse apartamento, então tenho alguma coisa de vinho lá na minha outra casa que eu tenho em Palhoça, e tenho num sítio também que eu estou preparando ele para ter a vinificação localizada só num ponto, que dá muito trabalho ter em vários lugares, né? Então, assim, como nós estávamos falando de uva, qual uva que eu tenho? Por exemplo, aqui eu tenho uma Cabernet, aqui eu tenho uma Cabernet 2018, aqui é uma Malbec, certo? Aqui é um corte de Cabernet Malbec, um pouquinho. Eu tenho pouca coisa de vinho aqui hoje, porque eu não estou mais morando aqui, né? Aqui eu tenho um Cabernet de maceração carbônica. Aqui eu tenho um Sauvignon Blanc, que eu pretendo trabalhar nele agora, entende? Aqui ficam os meus testes, por exemplo, esse aqui é um teste que eu tenho de um espumante Método Champenoise, que é um corte inusitado, que eu não vou revelar qual é o corte enquanto eu não provar para ver se ficou bom ou não. Aqui eu tenho algumas dos meus vinhos de série histórica, que são os meus vinhos que eu toda vez que eu faço eu vou guardando, né, alguma coisa para ficar para posteriori. Aqui são os vinhos da família, que são os vinhos que remetem à minha infância, tipo Niagara, que eu gosto, de vez em quando eu tomo. Aqui eu tenho uma barrica que eu estou preparando também de carvalho, que eu estou preparando para fazer uma vinificação especial nela. Então tá aqui, a menor vinícola do mundo. Bom, Edson, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente não imaginava que ia encontrar tanto garagista assim, né? Tanto pessoa que gosta de vinho e vinifica na sua casa. Só que no mercado, né, quando eu falo, por exemplo, lá na loja, se eu falar que o cara é um vinhateiro, que ele compra uvas e vinifica, para o brasileiro isso é bem diferente, bem estranho, né? Como que você acha que as pessoas reagem a esse tipo de produto, né? E qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem pós, que tem contra? O que você acha? Eu acho muito interessante, inclusive, o projeto de vocês, porque vocês conseguiram englobar esses dois mundos, digamos assim, né? Vocês vão desde uma vinícola tradicional, extremamente estruturada, aparelhada, com enólogos bem treinados, né? Até a minha realidade, que é eu que faço meu vinho com uma desengaçadeira pequenininha, os primeiros vinhos desengaçados na mão, com a ajuda da minha esposa. Então, esse preconceito que as pessoas têm, inclusive com o vinho brasileiro, é um preconceito que se estende para o garagista, entende? Entendi. Então, assim, ó, a gente percebe que os nossos vinhos, por exemplo, eles se saem muito bem numa degustação às cegas. Eu pego, assim, a gente já está com a gente faz 3 dias, né, Rafa? Você provou meu maceração carbônica, né? Fantástico. Tu coloca ele numa degustação às cegas, ele derruba muita gente, né? Sim. Porque infelizmente nós temos muito bebedores de rótulo, né? É aquele cara que toma o rótulo. Então agora você imagina, chega lá na tua loja, lá na tua cidade, um rótulo, vinho feito em São José, Santa Catarina. O cara vai no Google e diz que esse cara não tem nem uva lá, cara. Como é que esse cara faz vinho, entendeu? Então o cara já cria um preconceito mesmo antes de tomar o vinho. Sim. Entendeu? Então é o efeito placebo ao contrário, né? Sim. Que acontece no medicamento, né? O remédio funciona sem ter a substância ativa, que é o contrário. O cara já acha ruim antes de tomar. Sim. Entendeu? Mas isso aos poucos tem caído, tem muito vinhateiro bom no Brasil. Vocês vão, meu Deus, você vai ver daqui pra frente, vocês vão entrevistar muita gente. Já entrevistaram, quem você já entrevistou? O Rogério, o Lipe, Ramos Zenker. Tem uns caras assim que estão fazendo um trabalho fantástico. E isso só enaltece a viticultura brasileira e a vinificação, os vinhateiros de garagem. E eu acho que tem muita coisa boa no mercado, entendeu? Desde as vinícolas grandes e tradicionais até os vinhateiros, entende? Porque nós fazemos vinho, eu não ganho dinheiro com vinho. Eu faço por amor, pela paixão de pegar na uva, de remeter aos meus antepassados.
até me emociono. Porque não é fácil assim, a gente não tá numa região vinícola, a gente tem dificuldade às vezes para conseguir uva, a gente tem dificuldade para conseguir equipamento também. Então a gente improvisa muita coisa, né? Você viu? A gente fazendo improvisação, né? Mas a gente consegue fazer um produto muito interessante ainda. A gente não precisa fazer mais do mesmo, entendeu? Eu não quero replicabilidade nos meus produtos. É como eu falei, a minha maceração tá bom esse ano que vem não vai ser o mesmo, talvez fique melhor, talvez não. Eu não quero fazer igual. Eu quero fazer um bom vinho, mas não quero que ele seja exatamente igual. Se tiver mais tanino, menos tanino, se tiver mais álcool, menos álcool, legal. Vamos fazer vinho. O povo tem que provar vinho. Tem que provar, né? Prova cega, prova. Você vai... Se desprende dos preconceitos e prova. Entendeu? Eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, qualquer vinho brasileiro, e tem muita coisa boa no mercado, vocês vão ver. Ellison, então agora conta pra nós, essa é uma pergunta até meio capciosa. Qual é o teu xodó? Qual é o rótulo que te dá orgulho? Aí tu quer me derrubar, né? Cara, é como um filho, cara. Eu tenho um só, não tem como o parâmetro de ter dois pra saber qual que tu gosta mais, né? Mas o meu rótulo 2017, que foi o que me abriu portas assim no mundo do vinho, que eu tenho bem pouquinho, que conseguiu chegar em mãos de influencers bem consideráveis assim e que teve um respaldo, o mercado desse mercado de influencers recebeu muito bem esse vinho, né? É como se fosse assim o divisor de águas para mim, esse 2017, certo? Mas eu tenho muito orgulho de fazer espumante método champenoise em casa. Isso me dá muito orgulho, porque dá uma trabalheira. Você aprender a fazer o degorgement sem equipamento, os primeiros você perde espumante, estoura a garrafa dentro do quarto, a tua mulher quer te matar, tem um monte de coisa assim que acontece, entendeu? Que é só quem faz que sabe. São nossos ofícios. E eu sinceramente fiquei muito apaixonado nessa maceração carbônica aí, porque ele ficou com uma paleta aromática muito interessante. Ele é um vinho com camadas de aromas pela maneira que a gente faz, que na verdade é uma maceração semi-carbônica. Então dá pra dizer que os meus espumantes, o 2017 e esse maceração carbônica, pra mim, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles. E a gente vai provar todos? Eu não sei, cara, eu tô pensando ainda, até mais pro final, assim, eu vou ver se estão merecendo. Vamos de bola. Chefe Dani Santos. Eu estou aqui hoje apresentando essa mesa para recepcionar vocês do Pé da Taça e para enaltecer o vinho do nosso amigo Ellison da Terraço Manfroy. Fiz uma mesa bem versátil com algumas terrines, uma tábua de frios, que eu acho que jamais pode faltar, né, para acompanhar um bom vinho. E quem está junto comigo nessa decoração linda é o nosso arquiteto e amigo Hugo. Bom, o nosso processo de criação é entender mais nosso cliente, por isso que nós fizemos um briefing, um checklist, para ter um conceito tanto da marca quanto do novo logo. Para o Ellison Manfroy não foi diferente, para quem não sabe, nós somos amigos e vizinhos, então isso facilitou o nosso processo de desenvolvimento. Para o logo do Ellison Manfroy foi desenvolvido a questão da parte que é mais evidente de acesso ao terraço. Eu costumo chamar de cocriação, porque quem cria primeiro são os nossos clientes. O Ellison, ele já teve uma ideia inicial de colocar uma escada no logo e eu perguntei, da onde surgiu essa ideia? E ele falou que esse logo foi um amigo que fez para uma degustação e eu poderia me apropriar desse logo e dando o meu conceito, uma estilizada no rótulo. Então eu perguntei, por que não trazer a escada, que é uma escada helicoidal, que tem lindas formas orgânicas, e trouxe ela expressa e evidente para o rótulo.